imaginação é sua nova realidade. Você já sentiu que o mundo em que vive é pequeno demais para tudo o que sente por dentro? Já teve aquela sensação de que a sua vida parece estar encaixotada em limites que você não escolheu? Escola, trabalho, contas, obrigações, regras invisíveis que ninguém questiona, mas que todo mundo segue. Você acorda, repete, trabalha, repete, sobrevive, repete, e em algum lugar no meio disso tudo, começa a se perguntar se a vida é mesmo só isso. É nesse ponto que entra a voz de alguém que atravessou o tempo com suas ideias, Einstein, mas não um Einstein dos livros de física, o Einstein das ideias livres, o Einstein que entendeu algo que poucos ousaram dizer em voz alta. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento te dá o que já foi feito, mas a imaginação te mostra o que ainda não existe, e é por isso que você sente essa inquietação, essa sensação de que nasceu para algo que ainda não tem nome, porque o mundo que está ao seu redor foi criado por mentes que limitaram o impossível, mas dentro de você, o impossível ainda é uma opção. Einstein disse que a imaginação circunda o mundo, ou seja, ela o envolve, ultrapassa e redesenha. Então por que você continua se escondendo atrás de fórmulas antigas? Por que vive esperando uma permissão para ser o que sua mente já sonha em silêncio? A resposta é simples. Você aprendeu a confiar apenas no que podia provar, no que o pode tocar, no que os outros chamavam de real. Mas o que é real? Prédio e real. Mas antes de ser concreto, ele foi ideia. Uma ponte é real. Mas antes de ser ferro, ela foi visão. Até mesmo este momento que você está vivendo, ouvindo, sentindo, despertando, já foi imaginado por alguém. O mundo, à sua volta, não é o limite, é o começo. Einstein não falava apenas com cientistas. Ele falava com almas criativas, com mentes inquietas, com corações que sentem que há mais. Você não precisa saber tudo, você precisa imaginar além. Porque o conhecimento é finito, é o se esgota, mas a imaginação. Essa é a centelha que cria universos. E, talvez o universo que você tanto procura lá fora, esteja esperando que você o crie aqui dentro. Mapa que só a imaginação pode ler você, pode aprender todos os caminhos do mundo. Pode decorar fórmulas, seguir manuais, repetir os passos de quem veio antes. Mas ainda assim, se você não ousar imaginar, vai continuar andando em círculos. É por isso que tanta gente se sente perdida, mesmo sabendo o que deveria fazer. Porque o verdadeiro mapa da sua vida não está escrito em livros, diplomas ou regras. Ele está dentro, e só pode ser lido por quem se permite imaginar. Einstein sabia disso. Ele sabia que, embora o conhecimento seja necessário, é a imaginação que nos leva além do que é previsível. A imaginação circunda o mundo. Circundar é mais do que rodear. É envolver, é observar de fora, é ampliar os limites do que é possível. Quando você imagina, você se desloca da realidade que foi imposta e entra em uma frequência de criação. Você começa a acessar possibilidades. Começa a ver portas onde antes só via paredes. Começa a sentir que o medo de errar é menor do que o risco de viver no automático. E isso é libertador, mas também assustador. Porque imaginar exige coragem, exige sair da zona de conforto, exige aceitar que o controle é uma ilusão e que a vida, de verdade, só começa quando você permite que o invisível conduza por alguns instantes. É nesse ponto que a maioria desiste, volta para o seguro, porque viver a partir da imaginação é dar um passo no escuro com fé de que o chão vai aparecer conforme você caminha. É confiar naquilo que ainda não tem forma. É dançar com a incerteza. É criar sentido onde antes havia silêncio. E você consegue. Porque mesmo que tenha sido treinado para ignorar a sua imaginação, ela nunca te abandonou. Ela ainda sussurra quando você fecha os olhos. Ela ainda desenha futuros enquanto você dorme. Ela ainda te chama quando a rotina começa a pesar. A sua imaginação é o lembrete de que existe algo maior, esperando você lembrar quem é. Einstein não foi um gênio só por saber. Ele foi um gênio por imaginar. E você? Quantas ideias suas estão esperando coragem para nascer? Quantos caminhos você deixou de seguir por medo de parecer louco demais, sonhador demais, diferente demais? Talvez esteja na hora de parar de seguir os mapas alheios e começar a desenhar o seu. Porque a vida que te espera do outro lado do medo é a mesma que já existe dentro da sua imaginação. O preço de não imaginar você. Já pensou no que custa? Não imaginar, não sonhar,
não criar, não ousar, não acreditar em algo que ainda não existe, mas pulsa dentro de você. A maioria das pessoas acha que imaginar é um luxo, algo reservado para artistas, crianças ou gente que não tem os PS no show, mas a verdade é exatamente o contrário. Imaginar é sobrevivência da alma, é o que te salva da rotina que seca, do vazio que cresce, da dor de acordar todos os dias no mesmo lugar interno, mesmo mudando tudo por fora. Einstein disse que o conhecimento, e ele tinha razão. O conhecimento te mostra o que é, mas só a imaginação pode mostrar o que pode ser. E aqui está o perigo. Quando você para de imaginar, você para de crescer, você para de evoluir, de amar com profundidade, de criar com propósito, de se reinventar quando a dor bate à porta. Você começa a viver com a mente no passado, o corpo no presente e a alma trancada no futuro que nunca chega. E sabe, o que é mais cruel é que tudo isso acontece em silêncio. Ninguém percebe de fora. Você continua indo para o trabalho, continua sorrindo em fotos, continua dizendo está tudo bem, mas por dentro você sente que algo está morrendo aos poucos, aquela parte sua que acreditava, que sonhava, que fazia planos sem garantias. Essa é a parte que a imaginação mantinha viva, e quando ela começa a se apagar, você sente como se a vida tivesse perdido a cor, como se tudo tivesse ficado mais cinza, mais frio, mais automático. Mas ainda há tempo. A imaginação não morre, ela apenas adormece. E tudo o que ela precisa é de um convite. De um silêncio que não seja vazio, mas fértil. Talvez seja isso que você esteja procurando sem saber. Um reencontro com a parte mais viva de si mesmo. Einstein diz: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Não, é só uma frase, é um aviso, é um chamado, é uma escolha. Você pode continuar repetindo o que todos fazem, esperando resultados diferentes. Ou pode parar por um instante, fechar os olhos e imaginar algo novo. Porque o preço de não imaginar não é apenas uma vida sem novidade, é uma vida sem alma, onde moram os sonhos que você esqueceu, sabe? Aqueles sonhos antigos que você teve quando era criança, aquelas ideias malucas que você contava baixinho, com medo de rirem de você, eles ainda estão aí, em algum lugar, dentro de você, no fundo de um quarto escuro da mente. Existem projetos que você não iniciou, viagens que não fez, versões suas que nunca nasceram, não por falta de tempo, mas por falta de permissão. Você mesmo se proibiu. Talvez porque disseram que era impossível, ou porque a vida te fez crescer rápido demais, ou porque o mundo, com suas cobranças frias, te ensinou a priorizar o que é urgente, e não o que é importante. Mas Einstein disse algo que poucos entendem de verdade. A imaginação circunda o mundo, ou seja, ela está além. Além dos boletos, além do medo, além das expectativas dos outros. A imaginação é a ponte entre a sua essência e o mundo real. Ela é o canal que liga o que você é, o que você pode ser. E quando você se reconecta a ela, tudo começa a mudar. Você passa a ouvir mais a sua intuição, passa a agir mesmo sem garantias, passa a viver com mais verdade. Porque a imaginação tem algo que o conhecimento não tem. Ela te lembra do que é sagrado em você. Ela não precisa de aprovação. Ela não pede desculpas. Ela simplesmente pulsa, creia, transborda, e você sabe disso. Porque já sentiu isso antes. Talvez escrevendo algo que te arrepiou. Talvez desenhando algo que não sabia. De onde vi, ou apenas fechando os olhos e vendo um futuro que ninguém mais via menos. Mas você acreditava. Esses momentos não foram aleatórios. Foram lembretes. Sinais de que você nasceu com algo maior. Com um propósito que não cabe em caixas. Com uma luz que não foi feita para se esconder. E sabe de uma coisa? A imaginação que você tem é única. Ninguém pode copiar. Podruba. Ninguém pode viver por você. Mas o mundo pode ser transformado por ela. Se você tiver coragem de voltar, coragem de lembrar, coragem de imaginar de novo. A realidade é o que você ainda não criou. Talvez você tenha chegado até aqui esperando respostas. Mas Einstein, menos como todo grande sábio, não dava respostas prontas. Ele acendia perguntas. Ele cutucava certezas. Ele acendia luz, onde a mente queria manter escuro. E uma dessas luzes é essa. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Você entende agora? Conhecimento te dá ferramentas. Imaginações te dá asas. O conhecimento constrói. A imaginação liberta.
E o mundo está cheio de construtores, mas está carente de libertadores, de pessoas que ousam sonhar acordadas, de almas que trocam o não posso por e si, de mentes que desafiam o comum com ideias que ainda não têm forma menos, mas já têm fogo. Você é uma dessas pessoas. Você sente, não sente, essa urgência silenciosa, esse desconforto com o óbvio, essa sensação de que por trás do que te ensinaram, existe algo esperando por você, e esse algo é seu mundo imaginado, seu mundo criado, seu mundo possível. Mas há uma escolha aqui, e ela é sua. Você pode ignorar tudo isso, pode desligar o vídeo, seguir o dia, continuar sobrevivendo. Pode fingir que não sentiu nada, ou pode agir. Pode começar agora mesmo a alimentar a sua imaginação como uma planta rara. Pode escrever aquela ideia que você vem adiando. Pode conversar com aquela parte sua que você deixou esquecida. Pode fechar os olhos por um instante e perguntar: o que eu quero criar que ainda não existe? E então ouvir, e então confiar, e então começar. Porque a imaginação não precisa ser grandiosa, ela precisa ser viva. Não importa se o mundo vai entender, não importa se os outros vão duvidar, importa que você, no seu silêncio mais íntimo, vai saber. Você escolheu imaginar, você escolheu viver, você escolheu ser. Einstein não te deu um manual, ele te deu uma chave. Agora a porta é sua, abra e crie o que ainda não existe.